Pessoal, há alguns dias eu postei um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a recondução do Procurador-Geral da República ao cargo. Por quê? Porque o presidente da República já manifestou o interesse dele em reconduzir o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, no cargo, e isso é um tema de prova. Então, como é uma questão que tem sido falada nos meios de comunicação e é um tema cobrado nas provas, inclusive foi cobrado na prova do MPDFT, na prova recente objetiva do Ministério Público do Distrito Federal, resolvi fazer um vídeo comentando. Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz o alerta de que a escolha do Procurador-Geral da República, o procedimento de escolha, não é igual ao procedimento de escolha do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do MPU, o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá? E o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. A escolha do Procurador-Geral da República está definida, o procedimento de escolha está definido no artigo 128, parágrafo 1º. Esse artigo, esse dispositivo constitucional, diz que o Procurador-Geral da República é escolhido pelo Presidente da República, mas o Presidente só pode nomear o Procurador-Geral da República se o nome for aprovado pelo Senado Federal por maioria absoluta. Tá? O Procurador-Geral da República, segundo esse dispositivo, tem que ser integrante do MPU, então tem que fazer parte de uma das carreiras do Ministério Público da União, e tem que ter pelo menos 35 anos, tem que ser maior de 35 anos. Ele tem um mandato de 2 anos, então ele é escolhido e nomeado para um mandato de 2 anos, mas pode ser reconduzido no cargo ilimitadamente. A Constituição não limita a recondução do Procurador-Geral da República no cargo, tá? Só que a cada recondução deve novamente ser observado o procedimento de escolha do PGR. Olha só, o parágrafo 1º do artigo 128 fala que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, então, integrantes do MPU, tá? Maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos permitida a recondução. Vejam que a Constituição aqui não limita a recondução do PGR a uma recondução, não traz uma limitação de quantidade de reconduções. Tá? Então, a recondução do PGR é ilimitada, não sofre uma limitação quantitativa. Tá? Então, esse é o procedimento de escolha do Procurador-Geral da República. Veja o seguinte, nesse procedimento de escolha do PGR previsto na Constituição Federal, não há a exigência de formação de lista tríplice para que o presidente da República escolha um nome dentre os nomes dessa lista tríplice. Não existe. Então essa exigência não existe no nosso ordenamento jurídico. Mas vocês já devem ter ouvido falar na formação de uma lista tríplice para a escolha do PGR, certamente. Por quê? Porque isso foi um costume criado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que são os membros do Ministério Público Federal. Tá? Os procuradores da República são os integrantes do Ministério Público Federal. E a associação deles criou esse costume de formar uma lista tríplice com nomes do Ministério Público Federal, entregar essa lista ao presidente da República como uma sugestão para a escolha do PGR dentre esses nomes. E muitos presidentes acolheram essas sugestões aí nos últimos anos, tá? Mas isso não é uma exigência constitucional. O presidente da República não está vinculado a essa lista tríplice, tá bom? Bem, o Procurador-Geral da República, por sua vez, tem um procedimento de escolha diferente, tá? O Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, tem um procedimento de escolha diferente. Para a escolha dele, do PGJ, aí sim há a exigência na Constituição de formação de uma lista tríplice. Tá? Essa lista tríplice vai ser formada a partir de critérios definidos na lei orgânica do respectivo Ministério Público. Então é a lei orgânica do MP estadual que vai dizer quem são os procuradores de justiça que podem concorrer a essa lista tríplice e integrar essa lista tríplice. Bem, essa lista tríplice é entregue ao chefe do executivo, o governador do estado. E aí o governador escolhe o nome dentro dessa lista tríplice, que no caso do PGJ, repito, é uma exigência constitucional para a escolha do chefe do Ministério Público, tá?
Bem, o governador escolhe, só que para ele nomear o escolhido, é necessário que haja a aprovação do Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa tem que aprovar o nome pela maioria absoluta. Tá? Então, esse é o procedimento de escolha do PGJ previsto na Constituição. O PGJ pode ser reconduzido? Pode ser reconduzido. Só que ele só pode ter uma recondução. Tá? Enquanto o PGR pode ser reconduzido ilimitadamente, o Procurador-Geral de Justiça só pode ser reconduzido uma vez. Tá? Ele também tem um mandato de 2 anos, mas a recondução só pode ocorrer uma vez. Tá bom? E quando for reconduzido, evidentemente deve ser renovado todo esse procedimento. Olha só o que fala o parágrafo 3º do artigo 128. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Tá? E lembrando, né, que tem que ser integrante da carreira, assim como o Procurador-Geral da República, chefe do MPU, tem que ser integrante do MPU, o Procurador-Geral de Justiça tem que ser integrante da carreira do respectivo Ministério Público. Tá? Esse é o procedimento de escolha. Agora, uma dúvida: será que o PGR e o PGJ podem ser destituídos, podem ser retirados do cargo antes do fim do mandato? Podem, mas aqui também é diferente o procedimento. Tá? Para o PGR, a iniciativa de retirá-lo do cargo antes do fim do mandato é do próprio presidente da República, que foi quem o nomeou. Só que para fazer isso, ele tem que ter a aprovação da maioria absoluta do Senado. No caso do PGJ, quem destitui é o próprio Poder Legislativo, tá? A própria Assembleia Legislativa pela maioria absoluta também. Mas não é por iniciativa do chefe do Executivo, tá? Olha só, a Constituição fala sobre isso também. Parágrafo 2º, artigo 128. A destituição do PGR, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Agora, em relação ao Procurador-Geral de Justiça, está no parágrafo 4º, que fala que os procuradores gerais dos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Tá? Então, tenham em mente essas diferenças, porque isso aqui cai bastante em prova, tá? Cai bastante mesmo, principalmente em prova objetiva. Tanto é que esse tema aí caiu recentemente na prova objetiva do MPDFT, que cobrou lá sobre a possibilidade ou não de recondução do Procurador-Geral da República. Se estou bem lembrado, a prova dizia que o PGR só podia ser reconduzido uma única vez, mas como a gente viu aqui, ele pode ser reconduzido ilimitadamente. Quem sofre a limitação de uma única recondução é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, tá? É isso aí, galera. Se quiserem falar comigo, sugerir alguns temas para os nossos vídeos, vão lá no Instagram, tá? O meu perfil é o professor Francisco Braga. Beleza? É isso aí, valeu e até a próxima.